Eu quero começar com o relato de uma moça. Ela já retornou há 40 anos, ela chegou no plano espiritual com 60 e poucos anos e já está em processo de regressão espontâneo. Eu falo isso no meu livro Caminho de um Aprendiz 1, não é? Porque tem Caminho de Aprendiz 1 e Caminho de Aprendiz 2. Caminho de Aprendiz 2 é a Casa dos Mentores. Talvez eu fale também na Casa dos Mentores sobre isso. Mas eu tenho certeza que Caminho de Aprendiz 1 eu falo sobre isso, que é quando a gente retorna, né? Chama regressão espontânea. Então ela chegou com 60 e poucos anos e já está, hoje meu chakra está aqui, tá, família? E já está com 20 e poucos anos. Né? Ela deve retornar ao planeta Terra em torno de 8 anos, mais ou menos. A programação está para 8 anos. O que fizeram os pais dela já se encontraram, já estão juntos, tudo caminha bem legal para ela. E ela traz essa história, ela traz assim, não é? Que ela tinha alguns problemas, que para hoje não seria, mas que para a época dela foi. Não é? O pai dela insiste tanto para ela se casar, até o momento que ela diz que não vai ser legal ela se casar, porque ela não sente nenhuma vontade de ter nenhuma troca sexual com homens. Então, ela está há 40 anos lá, foi quando isso, 80? Mais ou menos 80, né? É. Você vê, nos anos 80, né? Eu fiquei muito chocada, por isso que eu trouxe esse caso, porque era muito comum se fazer isso aí em 50, mas em 80, para mim foi um pouco assustador quando ela falou. 1980 e poucos, quando ela subiu, né? Então ela disse, mas que todo esse processo começa aí 10 anos antes, ou seja, 1970. Já era outra história, né? As pessoas já tinha a Ângela Diniz, já tinha tanta coisa. Foi aqui no Brasil essa história. E quando ela revela isso para o pai dela leva ela a um psiquiatra. E o psiquiatra diz, olha, isso é uma doença, tem que tratar a doença. Né? Tem que tratar, olha como era antes. Né? E ela toma muitos remédios, e esses remédios afetaram profundamente. Trouxeram depressão, trouxeram falta de energia, tiraram a vontade dela de viver. Ela disse, eu não conseguia acordá-lo. Né? E tomando aqueles remédios, e meu pai... E como é que eu ia casar? Como é que eu ia? Porque eu não tinha vontade, que eu não tinha vontade mais de nada. Eu não tinha vontade de nada. Isso começou em 1970, eu já estava ali com 40 anos, mais ou menos. É isso, 40. É que na hora que a gente está conversando, eu não fico assim conferindo, é que eu gosto depois de fazer essa conferência. E quando ela sobe, não é, já com 60 anos, ela praticamente se desconectou da vida. Os pais desencarnaram, ela só tinha irmãos homens, 3 irmãos homens, e eles a colocaram num hospício. Né? E ela não tinha vontade de nada, para comer precisava, em função dos remédios que ela tomou. E aí encontrou já novos psiquiatras que deram outro tipo de referência, deram outro tipo de diagnóstico, mas ela já estava com tanto remédio. Ela, Lu, já estava tão mal, Lu, que eu... Né? A sensação que eu tenho é que eu morri de tristeza. Eu era a única, filha única dentro de casa, demorei de sair. Também demorei de cursar uma faculdade, meu pai não queria que eu fosse para a faculdade. Eu já fui para a faculdade com 30 e tantos anos. Menina, não consigo imaginar, 1970. E ela era bem difícil ainda, para a minha família, para mim. Né?
Eu sei que até hoje tem pessoas aí que têm uma postura terrível, né? Preconceito de cor, preconceito de gênero, eu sei que tem. Fica se metendo na vida dos outros, não é? Eu sei que tem. Mas, e ela narrando isso e falando, né? E ela, eu nunca tive força com meu pai, eu nunca tive força. Eu disse, você poderia... Que explicações você encontrou aqui no plano espiritual? Eu disse, a explicação que eu encontrei é porque nós tínhamos sido marido e mulher em outras vidas. Olha que história. E resolvemos fazer um aprendizado como... Ele era muito possessivo comigo. E nas nossas almas não conseguiu se entender enquanto marido e mulher. Então, nós resolvemos juntos fazer uma encarnação como pai e filha, né? Até os 20 anos, eu achava meu pai assim, um cara maravilhoso. Mas quando eu começo a querer sair de casa, fazer uma faculdade, viajar com minhas amigas, aí minha vida começa a virar um inferno. E eu tinha uma coisa de não ter coragem de dizer não a ele. Então eu entendo que eu escolhi esse espírito para eu trabalhar minha independência, desenvolver minha independência, minha opinião própria. Porque quando eu fui esposa dele, foi horrível também o processo encarnatório. E eu escolhi esse espírito para isso. Agora vai como pai, ele não vai ter tanto essa coisa em cima de mim, e eu vou escolher ele para trabalhar, para ter mais força. Né? Eu disse, você está pensando ainda em voltar na encarnação com ela? Ela fez, não. Eu disse, por quê? Porque, infelizmente, ele também subiu para o plano espiritual e quando ele viu o que ele estava fazendo comigo e meus irmãos dando continuidade, não é? Porque foi a direção que ele deu, meus irmãos não quis mudar de médico, não quis procurar outra coisa, demorou muito tempo para isso, ele ficou muito mal. E acredite, Elu, ele entrou numa coisa contra ele mesmo, que até hoje ele saiu do umbral tem pouco tempo, eu tive que trabalhar para tirar ele de lá, né, de entender também a dificuldade dele. Assim como eu queria trabalhar a independência, ele precisa trabalhar a não querer ser dono de seres humanos, não é? Porque isso é uma forma de escravagismo. As pessoas não pensam assim, mas teve muitas pessoas que foram escravocratas em outras encarnações e vêm como pai, vêm como mãe nessa vida e quer meio que escravizá-la e dominar, comandar a vida dos filhos. É uma espécie de escravagismo. Quando ela disse isso, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, não é? Eu nunca tinha pensado. Assim, eu também tinha um pai que ele queria definir tudo da vida da gente, que faculdade tinha que fazer. E ele tinha assim, uma tendência também a escravocrata, preconceito de cor, uma série de coisas. Então, para mim, você já tinha pensado nisso, que esse tipo de comportamento, não é, muito impositivo sobre as pessoas, não é? Eu me afasto de gente assim, eu não quero contato porque não dá certo, né? O outro precisa se expressar. A gente é ser humano, precisa errar para aprender a crescer. E essas pessoas muito impositivas, normalmente também não acabam bem. Acabam numa solidão imensa, porque há uma tendência das pessoas se afastarem dela. Eu fiquei muito impactada com esse relato, né? Quer dizer, uma pessoa que estava nas suas perfeita, não tinha nenhum problema. É quando ela revela ao pai que não quer um casamento, porque ela não tem vontade, não sentia que tinha algo para sexualmente trocar com homens. E aí eu perguntei a ela, você acha que isso pode ter sido também uma influência de sua encarnação anterior, que você já revelou, você teve essa encarnação com seu pai, né, que foi uma coisa difícil? Ela fez a Lu, eu acho que sim. Não estou dizendo que todas as pessoas são isso, nem ela, nem eu.
Mas ela disse que era uma coisa assim, porque ela não... Ela disse, olha, eu estava com 30 anos, eu nunca quis ninguém. Eu nunca quis ninguém. Mas quando eu pensava em ter alguém, eu ficava muito confusa, porque eu sabia que não era com homem, então só sobrava ser com a mulher, né? E tal. Você vê a importância da gente ver outras vidas, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que eu casei com Jenny, porque na encarnação passada não teve nada disso na minha, por exemplo. Foi tudo bem, foi tudo tranquilo, né? Em você, né, Di? Casou com... Não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. Mas foi a história dela. Assim como foi a história dela, pode ser, como não é a minha, não é a de Jenny, pode ser de outras pessoas. Não é verdade? Por isso que eu trouxe também, para mexer um pouco nesse tema. E ela disse que ela não vai voltar porque ele está num processo de decadência, está nos hospitais agora. Eu não sei quanto tempo ele vai levar para se recuperar. E eu não vou ficar esperando por ele. Isso eu já vi, né, que eu não vou. Eu sinto uma relação muito forte com esse espírito, quero que ele cresça. Fui buscar ele no umbral e tudo mais, mas eu não vou mais atrasar minha vida por causa dele. E faz parte do meu aprendizado de independência, de desapego, de me abrir para ter, não é, outras famílias, outras pessoas. A gente, às vezes, quando fica muito apegado à experiência anterior, a gente tem a tendência a querer voltar com todo mundo da mesma família ou amigos, não é? E eu estou querendo trabalhar, inclusive, o desapego disso, abrir para outras oportunidades, outras... Então, esse foi um relato. Não foi uma coisa fácil de entender por que isto acontecia comigo. Precisa saber dessas coisas. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: paranormal não é entretenimento.